Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um devocional essa manhã, 14 de outubro de 2025. Mais uma oportunidade que o Senhor está dando a mim e a você de vida, né? De esperança, de lutar, né? Vamos levantar. Hoje é dia, né? 14 e nós estamos fazendo leitura no livro de Juízes, no seu capítulo de número 16. Ele é um pouquinho longo, a gente ainda não vai terminar hoje, mas vamos ler sobre essa história aqui de Sansão é traído por Dalila. Acho que é uma história que muitos já conhecem, né? Mas a palavra do Senhor se renova todos os dias. Amém? Vamos ler? Depois disso, aconteceu que Sansão, né, se enfeitiçou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. É com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado, para te poderem subjugar. Meu Deus, olha só. Aqui, irmãos, é algo nítido, né? Aqui ela já está dizendo a ele: me declare para que possa te subjugar. Olha só o nível de feitiçaria que esse homem estava aqui, enfeitiçado, como a palavra diz, por essa mulher. Olha que nível de desejo. Olha que nível de loucura por uma mulher. A ponto dele estar vendo. Ela perguntou: me diga, onde é que consiste a sua força para que você seja subjugado? Imagine, você já está se envolvendo com alguém onde você está condenado, onde está procurando a sua destruição. Aí você me diz assim: oh meu Deus, como é que Sansão entrou nessa armadilha? Como muitos homens entram. E muitas mulheres também. Quantas pessoas você vê destruindo os seus lares, os seus casamentos, por estar enfeitiçado por alguém? E eu nem digo feitiço com o poder da palavra, né? Que tem muitas pessoas que fazem mesmo obra de macumbaria para segurar, né? Homens. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando de homens que têm suas mulheres, que têm suas casas, que têm suas famílias, e se deixa seduzir. Aqui está falando já essa situação em Juízes, mas em Provérbios a gente vai ver isso nitidamente. Qual é o fim de alguém que deixa a sua família por estar enfeitiçado? A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios que essas mulheres, ela fica às esquinas, procurando quem possa tragar. São pessoas que não estão nelas mesmas, estão em base de espíritos. Quantas pessoas você deve conhecer? Eu conheço pessoas que elas buscam só homem casado para destruir. Já é um espírito maligno que age na vida dessa pessoa para destruir casamentos. Depois que ela
se envolve com a pessoa, que ela consegue destruir aquele lar, ela perde o encanto por esse homem. Vocês devem conhecer alguma história. Elas perdem o encanto. Esse homem nem fica com essa mulher. Mas ela foi usada ali como uma pedra de tropeço. E é triste, né? É triste porque a gente sabe o fim. A pessoa que está vendo as coisas com os olhos espirituais, porque quem está enfeitiçado não consegue enxergar. Mas você que está à parte, enxergando com os olhos espirituais, você sabe onde vai dar toda essa situação. E acaba dando em destruição para quem deixa a sua família para se envolver com esse tipo de pessoa. A palavra do Senhor vai dizer isso, que aquele homem, ele vem próspero, né? Muitas das vezes essas mulheres, elas se encantam porque o homem é um homem que organiza o seu lar, um homem trabalhador, um homem que não deixa faltar nada para seus filhos, para suas esposas. E aí, cria olho, gera o interesse. Eu quero um homem assim para mim. E aí o que acontece? Quando esse homem ele se envolve com essas mulheres, mulheres se envolvem com esse tipo de homem, entra o devorador, o migrador, o gafanhoto, porque quem repreende, olha só, se você anda em obediência a Deus, Deus ele vai dizer que ele repreende o devorador, o migrador e o gafanhoto. E é por isso que as pessoas que estão em obediência ao Senhor, elas começam a prosperar. Eu sei que tem muita gente no mundo que também prospera de outras maneiras. E muitas das vezes o preço é muito alto, né? Que paga. Ou tem pessoas também que o Senhor, ele diz que ele abençoa o justo e também abençoa o injusto. Tem gente que o Senhor também honra e abençoa porque vê o esforço, vê a luta, né? E o Senhor também abençoa, não é porque essa pessoa não está na presença de Deus que não vai ser abençoado. Vai sim, né? É uma pessoa também que procura se desviar do mal, ainda que não esteja na presença do Senhor. E aí, quando essa pessoa ela começa a se desviar, a se envolver nessa trama, o que acontece? O Senhor, ele não repreende mais o devorador, o migrador. E pode perceber o declínio. Essa pessoa começa a perder tudo. Oh, eu já vi tantos casos, gente. Começa a perder tudo. A traça começa a corroer tudo. E você fica assim, meu Deus, onde que foi parar aquele homem, aquela mulher que estava toda organizada com a família? Tudo começa a destruir. Oh, é triste ver, viu? É triste ver. E vai destruindo tudo ao redor, se esse homem tem filhos, se essa mulher tem filhos, né? Eu já vi crianças tendo que ir para terapia porque não suporta o que o pai fez, o que a mãe fez. Vira uma destruição total, parece que passa um furacão na vida da família, na finança. Então, em Provérbios vai dizer que essas mulheres, elas estão à esquina, procurando quem possa tragar. E eles ficam tão iludidos, né? Homens e mulheres. Ficam tão iludidos, encantados com isso, que
o que eu posso falar? Que não vê que aquela pessoa está destruindo a vida. Não consegue enxergar. Começa a ver as coisas pelo lado natural. Poxa, não está dando certo. Pô, minhas coisas... Poxa, mas não consegue enxergar que foi pelo mau passo que deu. Foi pela sua desobediência, foi pelo seu erro. Você largou sua família, você largou os seus filhos, você destruiu com a vida de alguém para iniciar algo novo. Não se inicia nada novo dessa forma. E eu já vi pessoas pagando um alto preço depois de anos. Depois de anos eu já vi. Eu já vi uma mulher que tirou o marido de uma família. E a família dela é um caos. A família que ela formou, mediante a esse erro, um caos. Filho não consegue ir bem, netos não conseguem ir bem. Você vê a consequência com o tempo. É triste. O pecado entra e acaba destruindo muitas vidas. Sabe o que não vale a pena? Não vale a pena. Mas vamos continuar lendo. Disse, pois, Dalila, no 7, respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com tendões ela o amarrou. E tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. Quebrou eles os tendões, como se quebra um fio de uma estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Olha só, ela botou até homem dentro do quarto para destruir ele. Aí você diz assim, aí já é demais. Não. O nível de cegueira de muitas pessoas é pior do que esse aqui. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e lhe disse-lhe, os filisteus, vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, e ele arrebentou-se os braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim, tens dito mentira, declara-me, pois agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com uma urdidora da teia, e se afirmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e a teceu com a urdira da teia e as fixou com pino de tear. E disse-lhe aos filisteus, vem sobre Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração?
Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e o molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, e descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sube mais esta vez, porque agora me descobriu. Ele descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, olha só, tantas pessoas estão dormindo, hein? Aleluia. E disse os filisteus: desta vez, porque cadê? E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Brincou. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e os fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viraram um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Você vê, né? O Senhor se retirou dele. Ele achou que ainda estava, que ele ia se livrar mais uma vez. Ele falou o que realmente era, mas ele não achou que o Senhor retiraria a força dele. Brincou demais. Quantas pessoas têm brincado na presença de Deus? Quantas pessoas têm estado dormindo na presença do Senhor? Não é verdade? Quantas vezes as pessoas têm estado no adultério, na mentira, no engano, e está no altar, pregando, liderando congregações. Mas uma hora acontece isso aqui, ó. Uma hora seus olhos vão ser vazados. Porque tem gente que brinca, tem brincado demais. E o Senhor se retira. Quando o Senhor se retira, ele entrega aqui, ó. Aqui entregou Sansão aos filisteus. E ele entrega a gente ao nosso próprio pecado. E quando ele nos entrega, é feio, viu? Acorde antes, né? Poderia ser diferente aqui na vida de Sansão. Quando ele viu que ela estava armando armadilhas para ele ter despertado, né? E ter procurado o caminho do arrependimento e da correção. Mas aqui ele quis ir até o fim na miséria. Tem gente que está tendo a oportunidade de despertar, mas quer deixar ir até o fim. Cuidado, viu? Cuidado. Aqui gerou a morte de Sansão. No capítulo 23, no versículo 23, já é a morte, né?
já é a morte de Sansão. E esse pecado, isso que você está cometendo, pode gerar morte. O pior ainda é a morte espiritual. É Deus se ausentar de você. É a pior morte. Desperte. Desperte antes. Tem horas que a gente lê as coisas assim, meu Deus. Sansão deixou isso aqui, mas é como se só tivesse isso aqui na Bíblia. E quanto Sansão a gente está vendo aí? Deixando ser engodado, enredado pela mentira de Satanás. Tantas histórias, né? Que a gente vê tantas pessoas que têm deixado ser iludido. Eu costumo dizer, né? Eu falo com minha esposa, eu disse assim, é triste ver uma pessoa agindo dessa maneira, porque a gente que tá aqui, né, que já viu tanta coisa acontecer, a gente sabe que a pessoa tá cega, a gente tá vendo que a pessoa tá cega. Mas a gente não tem como, se a pessoa não quiser despertar, não tem o que você fazer para que essa pessoa venha despertar. Muitos só despertam quando chega realmente no fundo do poço mesmo. É triste, né? Por mais que você fale, avise, aconselhe, mas a pessoa parece que decide, não, eu quero me destruir até o fim. Tá tão enganado, iludido que, né, diz que não é assim não, que não é dessa forma que a gente tá falando não. Decisões, né? A pessoa decide. Aqui Sansão viu que essa mulher estava armando para ele essas ciladas. Ele viu. Tudo que ele falava, ela ia lá, fazia, como ele dizia que ia o destruir. Sabia que aquilo ali ia destruir ele. Parece que a pessoa diz assim, eu quero que você me destrua. Não tem situações que a gente diz assim, meu Deus, esse homem não tá vendo que isso vai destruir a vida dele? E parece que a pessoa diz assim, eu quero me destruir mesmo. Tem situações que é assim. Aqui parece que Sansão falou isso pra ele mesmo, não, eu quero ser destruído, eu quero que corte mesmo, tire minha força, cabe comigo, eu morra. É triste, viu? Mas que haja um despertamento, né? Eu profetizo na sua vida que haja um despertamento nessa manhã, na sua vida. Você que dorme, você que está querendo entrar nessas ciladas, ou você que já entrou e despertou essa manhã e quer sair dessa cilada. Há tempo. Há tempo. Se arrependa, mude, retorne. Retornar não é vergonha. Vergonha é deixar ser destruído. Você vendo o que está acontecendo e você se permitir continuar nessa situação. Eu profetizo essa manhã que haja um despertamento no povo, para que não venha cair no engano, no sono da indolência, que haja um despertamento na sua vida. Eu estou aqui falando disso que aconteceu com Sansão, mas tem muita gente na igreja que o noivo pode vir buscar e está dormindo. Que haja um despertamento na igreja do Senhor. Que haja um despertar, um acordar, mudança de vida. É o que eu profetizo na tua vida essa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, é em teu nome, Senhor, que entramos na presença do Pai Todo-Poderoso.
Ó Espírito Santo da verdade, sê conosco. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra dessas ciladas. Que haja um despertamento essa manhã na vida do teu povo. Ah, Jesus, que haja coragem para sair do lamaçal que ele próprio cavou e entrou. Mas que haja coragem para retornar, para mudar, para se levantar desse lugar que você se colocou. Ah, Jesus, que haja coragem, que haja despertamento, que haja sabedoria, que você veja o engano antes de entrar, que o Senhor sinalize para você o engano antes de você se lançar e que você esteja sensível à voz de Deus. Porque o Senhor, Ele nos alerta. O Senhor, Ele nos alerta para a gente não tropeçar em pedra. Que você esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Que eu esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Obrigada, Deus, por mais essa manhã. Fica conosco, nos guarda, nos abençoa, nos ilumina. Transforma a nossa vida. Muda nosso caráter, Senhor, nossa personalidade. Nos transforma, Senhor, em alguém com teu caráter. Em alguém, Senhor, com a tua personalidade, porque o Senhor manda a gente se assemelhar a ti. Oh, Espírito Santo, sê conosco. Opera seus milagres nas nossas vidas, prodígios e maravilhas. Oh, Jesus, obrigada por mais essa manhã. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.